Queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, eu gostaria deste momento de pedir a atenção de todos para a leitura e a meditação da palavra de Deus, e que vamos estar agora meditando para nossa edificação no Senhor. Esta mensagem que tem um tema: as 7 coisas que Deus abomina e odeia. Aleluia! Que maravilha! Que momento importante! Que momento maravilhoso! Que momento poderoso é este momento em que o Senhor está nos dando esta rica oportunidade para transmitir a mensagem do Senhor. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler apenas um pequeno versículo, apenas um pequeno versículo da palavra de Deus. Provérbio, capítulo 6, e versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Que maravilha! Que palavra poderosa é a palavra de Deus. Desde já eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da palavra de Deus, que nós vamos estar agora meditando, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira e sem engano e sem reteté, para a salvação das almas que Satanás está enganando. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, quando eu leio este versículo poderoso da palavra de Deus, eu vejo 7 coisas que Deus aborrece. Provérbios 6, versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Irmãos queridos, irmãos amados, só no versículo 17 do capítulo 6 de Provérbio, tem 3 coisas que Deus abomina. Primeiro, olhos altivos. O que quer dizer olhos altivos?
Olhos altivos quer dizer orgulho, exaltação, soberba, arrogância. Tudo isso faz parte, aleluia, de olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Qual é a língua mentirosa? É a pessoa mentirosa, a pessoa que mente. Deus abomina a língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Deus abomina, Deus aborrece, Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. O que é derramar sangue inocente? Homicídio. Aquela pessoa que praticou o homicídio, que derramou sangue de uma pessoa inocente. Deus abomina, Deus aborrece, Deus odeia. Provérbios 6, versículo 18. Coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal. Só neste versículo 18 do capítulo 6 de Provérbio, há duas coisas que Deus odeia, que Deus aborrece, que Deus abomina. Primeiro, coração que maquina projetos iníquos. Qual é o coração que projeta, aleluia, coisas iníquas? É um coração mau, que projeta calúnias, falsos testemunhos. Deus odeia, Deus abomina, Deus aborrece. O coração maldoso, que projeta calúnias, projetos, aleluia, mal. Deus abomina, Deus aborrece. Provérbios 6, versículo 19, aleluia, testemunha falsa que profere mentiras, e os que semeia contenda entre irmãos. Só neste versículo 19 do capítulo 6 de Provérbio, há duas coisas que Deus aborrece. Primeiro, testemunha falsa. Qual é a testemunha falsa? É a pessoa falsa, que usa de falsidade. Pessoa falsa, as pessoas traidoras. Deus odeia, aborrece, abomina a testemunha falsa. Segundo, os que semeia contenda entre irmãos. Qual é o que semeia contenda entre irmãos? São as pessoas contendeiras, aqueles irmãos contendeiros, aquelas irmãs contendeiras. Deus abomina, Deus aborrece, Deus odeia a contenda, os que semeiam a contenda entre irmãos. A primeira coisa, aleluia, que Deus aborrece, que Deus abomina, que Deus odeia, neste texto sagrado em que nós lemos e estamos meditando, a exaltação, olhos altivos, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas soberbas. Deus aborrece, Deus abomina, Deus odeia essas atitudes. Por isso eu estou aqui pregando a palavra de Deus, que Deus coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra, para cortar a ocasião do diabo, para cortar a ocasião de Satanás, que está enganando os irmãos, que está enganando as irmãs com essas atitudes abomináveis que o próprio Deus odeia, aborrece
e abomina. A Bíblia diz, Mateus, capítulo 23, versículo 12, disse o próprio Senhor Jesus: pois a quem si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos queridos, irmãos amados, isto aconteceu com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele se exaltou e foi humilhado. O rei Nabucodonosor, ele se humilhou e foi exaltado. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus é para libertar o homem. A palavra de Deus é para libertar a mulher. A palavra de Deus é para libertar as almas. A palavra de Deus é para salvar as almas. Que o diabo está enganando, que Satanás está enganando, que os demônios estão enganando, que o mundo está seduzindo, que o mundo está iludindo, que o mundo está enganando. Mas através do poder da palavra de Deus, o homem é liberto, a mulher é liberta. Veja o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, um homem tão importante, um homem tão especial, um homem tão poderoso, o homem mais poderoso do mundo antigo na sua época, no seu tempo, o rei Nabucodonosor. Ele se exaltou, ele se exaltou, ele se engrandeceu. E quando ele se exaltou, e quando ele se engrandeceu, a voz divina, a voz de Deus, desceu do céu e falou no ouvido do rei, que o rei estava sendo cortado, estava sendo, aleluia, tirado do seu reinado, tirado do seu trono, por causa da sua exaltação, por causa da sua grandeza, por causa do seu orgulho. Observe o que falou o rei Nabucodonosor. Daniel, capítulo 4 e versículo 30, disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Quando o rei Nabucodonosor falou estas palavras arrogantes, de soberbas e orgulho, Deus repreendeu ele do céu. Veja a palavra de Deus que desceu do céu. Daniel 4, versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E veja mais o que fala Deus para o rei Nabucodonosor. Daniel 4, versículo 32. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Vão-te-ão comer erva como os bois, e passa-se-te 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer.
Daniel 4:33, na mesma hora, aleluia, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado, aleluia, do orvalho do céu, até que ele cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Que palavra poderosa, que palavra verdadeira, é a palavra de Deus. A Bíblia está falando de Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo antigo. O homem mais poderoso do mundo antigo no seu tempo, na sua época. Este homem se exaltou, este homem se engrandeceu. Presta atenção, o que é uma pessoa não ter temor de Deus? O que é uma pessoa não ter, aleluia, reverência a Deus? O homem sem Deus, ele não é nada. E o rei Nabucodonosor se gloriou, se engrandeceu, se exaltou. Esta não é a grande Babilônia que eu fiz. Olha aí, ele está falando eu. Então não existe Deus. Ele é tudo. Eu construí. Então não existe Deus. É Ele. Ele é o Deus da Babilônia. Ele é o tal. Ele é o chefe. É Ele que manda. É Ele que dá ordem. É Ele que executa. Aleluia. Então o rei Nabucodonosor se engrandeceu. Esta não é a grande Babilônia que eu mandei fazer, que eu mandei construir com meu poder, para minha glória. Aleluia. E o rei começou a se exaltar, e o rei começou a se engrandecer, e a ira de Deus desceu do céu e repreendeu ele na mesma hora. A ira de Deus desceu do céu e falou com o rei: hoje mesmo, aleluia, é tirado do teu reinado. Hoje mesmo te é cortado do teu reinado. E tu vai sair do trono onde tu está. E vai para o campo. Tu vai morar junto com os animais selvagens. Tu vai comer capim junto com os animais selvagens. O teu cabelo vai crescer como as penas das águias. As tuas unhas vai crescer como as unhas das aves. E tu vai comer capim como os bois selvagens. E ainda vai ser molhado pelo orvalho do céu 7 anos. Para que tu reconheças, para que tu saiba que há Deus, e que Deus tem todo o domínio e poder sobre o reino dos homens, e Ele dá a quem Ele quer. Aleluia. Irmãos queridos, se não for olhar para o mundo atual, quantos homens soberbos, quantos homens arrogantes, quantos homens egoístas, que pensa que é dono do mundo, que pensa que manda em tudo, que pensa que tem todo o poder, que pensa que faz o que ele quer. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, a exaltação, o orgulho, a soberba e a arrogância é uma das coisas que Deus odeia, é uma das coisas que Deus abomina, é uma das coisas que Deus aborrece. Hoje no mundo, quantos homens, quantas mulheres que antes estavam no poder,
que antes mandava e desmandava, e agora estou na luta, agora estou na prova, agora estou sendo humilhado, agora estou perecendo. Por quê? Por causa do orgulho do seu coração, por causa da soberba do seu coração, por causa da grandeza do seu coração. É o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo antigo. Aquele homem foi humilhado, aquele homem passou a viver no campo junto com os animais selvagens. Nabucodonosor começou a comer capim como boi selvagem. O cabelo de Nabucodonosor cresceu como as penas das águias. As unhas de Nabucodonosor cresceu como as unhas das aves. Nabucodonosor foi molhado pelo orvalho do céu durante 7 anos. Ele foi humilhado 7 anos. 7 anos ele foi humilhado. 7 anos ele padeceu. 7 anos ele sofreu. Por quê? Por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba. Se nós for olhar hoje para o mundo, homens famosos, homens poderosos, que reinaram, que mandaram, que deram ordem, e agora está na peia, e agora está no leito, e agora está sofrendo, e agora está padecendo. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da grandeza do seu coração. Humilhava todo mundo, oprimia todo mundo, fazia o que queria. Ele era o chefão, ele era o testa de ferro, ele era o manda-boca, mandava em tudo, manda, desmanda, faz o que quer. E agora está no leito, agora está na prova, agora está sendo provado, agora está sendo humilhado. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da exaltação. É o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. Mas a Bíblia fala que o Nabucodonosor, quando completa os 7 tempos quer dizer 7 anos, quando completa os 7 anos, ele se humilha para Deus, ele se humilha debaixo das potentes mãos de Deus. Aleluia! Presta atenção, a Bíblia diz, Daniel 4, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a ver o meu entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Daniel 4, versículo 35, todos os moradores da terra são reputados em nada, segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão e nem lhe dizer que faz isso. Daniel 4, versículo 36, no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes,
e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Daniel 4, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Está vendo? Por que o rei foi humilhado? Porque ele andava na soberba. Mas agora o rei Nabucodonosor, ele se humilha para Deus, ele levanta a cabeça para o céu, e quando ele levanta a cabeça para o céu, Deus entendeu que ele estava se humilhando, Deus entendeu que ele estava se arrependendo, ele entendeu que ele estava se convertendo. Ele entendeu que Nabucodonosor estava reconhecendo a glória de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Aleluia, que Deus é poderoso, que Deus é o maior, que Deus tem todo o poder no céu e na terra, que Deus tem todo o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Está vendo aí a fúria do diabo? O diabo está furioso. Satanás está desesperado. Aleluia. Irmãos queridos, veja quantos homens hoje estão na luta, na prova. Por quê? Por causa do orgulho, muita arrogância, muita soberba, muita rebeldia, muita desobediência. Veja quantas mulheres estão na luta, na prova. Por quê? Muito orgulho, muita arrogância, muita soberba, muita rebeldia, muita desobediência. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, Jesus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Tira esse orgulho besta da tua vida. Tu não está vendo que isso é o diabo te enganando? Com esse orgulho, com essa soberba, com essa arrogância. Tira esse orgulho besta do teu coração. Tira essa arrogância besta da tua vida. Te arrepende, te converte. Te humilha para Deus, senão tu vai perecer, senão tu vai morrer no teu orgulho, no teu pecado. Reconheça que Deus é Deus e que tu não é nada. Sem Deus tu não é nada. Sem Deus tu vai perecer. Tu necessita de Deus, tu precisa de Deus, tu precisa renunciar a este mundo, tu precisa renunciar a esta arrogância, este egoísmo, esta soberba, este orgulho. Tu necessita de Deus, minha irmã. Tu necessita de Deus, meu irmão. Te humilha para Deus, como Nabucodonosor se humilhou. Nabucodonosor se humilhou para Deus. Ele levanta o rosto para o céu, se humilhou para Deus, e Deus restituiu a vida dele. Deus restaurou a vida dele. Ele estava no campo, comendo capim como boi selvagem. Ele estava sendo molhado pelo vale do céu. O cabelo dele estava comprido, grande como pena das águias. As unhas dele compridas como unhas de aves. Nabucodonosor estava igual um animal selvagem, por causa do seu orgulho, por causa da sua grandeza, por causa da sua soberba. Se nós for olhar para o mundo atual, é o que vem ocorrendo, é o que vem acontecendo com os moradores da terra. É muito orgulho, é muita arrogância, é muita soberba. E estes homens arrogantes, soberbos e orgulhosos, se eles não se humilharem para Deus, eles vão perecer, eles vão perder a vida. Essas mulheres arrogantes, soberbas, orgulhosas, se elas não se humilharem para Deus, se elas não se arrependerem,
se elas não se converterem, elas vão perecer com este orgulho besta, com esta arrogância besta. Meus amados e queridos irmãos, faça como Nabucodonosor. Nabucodonosor se humilhou para Deus, e Deus perdoou o rei, e Deus restaurou o rei, e Deus levantou o rei, e o rei voltou a reinar. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O rei Nabucodonosor, aleluia, ele pagou um preço doloroso. Por quê? Por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da arrogância, por causa da grandeza. É o que vem hoje ocorrendo, é o que vem hoje passando no mundo, tanto na igreja, como no mundo, como na vida pública, como na sociedade, como entre famílias. Quantas coisas terríveis acontecendo. Por quê? Por causa destas coisas. O orgulho, a arrogância, a soberba, a grandeza. Um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo ser mais importante do que o outro. Um querendo ter mais poder do que o outro. E o diabo vai enganando. É o diabo enganando. É Satanás enganando. O poder pertence a Deus. O homem não tem nada. O homem é como verme. Se Deus tirar dele o espírito de vida, ele cai morto. E depois de 24 horas está podre, fedendo, com mau cheiro, e os micróbios penetrando no seu corpo. A mulher não é nada. A mulher não tem nada. O poder pertence a Deus. Se Deus tira o espírito de vida da mulher, ela cai morta. E depois de 24 horas ela está podre, fedendo, com mau cheiro. Você não é nada, minha irmã. Você não é nada, meu irmão. Nós não somos nada. Nós somos pó e cinza. Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. O homem sem Deus não é nada. A mulher sem Deus não é nada. Tu não está vendo que isso é Satanás te enganando? Com esse orgulho besta, com essa soberba, essa arrogância. Você não é nada sem Jesus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não somos nada. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos de Jesus. Então entrega a tua vida para Jesus, minha irmã. Então entrega a tua vida para Jesus, meu irmão. E este demônio que está te enganando cai por terra e vai embora. E você fica uma mulher livre. E você fica um homem livre para adorar e glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Meus queridos, vamos então. A segunda coisa que Deus odeia: a mentira. Deus odeia a mentira. Deus abomina a mentira. A Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Por isso que Deus odeia. Porque Deus abomina. Aleluia. A mentira. Porque a mentira é obra do diabo. O diabo é mentiroso, pai da mentira e homicida, que nunca se afirmou na verdade. Disse Jesus:
São João 8, versículo 44. Aleluia. Então Deus, Ele abomina, Ele odeia, Ele aborrece a mentira. Veja o que aconteceu com Ananias e Safira, que eram dois crentes da igreja primitiva. Eram dois crentes da igreja primitiva. Eles mentiram para o apóstolo Pedro, para o Espírito Santo e para o próprio Deus, e morreram todos dois. Morreu Ananias e Safira, porque eram mentirosos. Deus abomina, Deus odeia a mentira. A Bíblia diz, Atos, capítulo 5, versículo 1. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, Atos 5, versículo 2, e reteve parte do preço, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do preço da propriedade? Atos 5, versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus. Porque Ananias, ele mentiu para o Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus. Presta atenção. Atos 5, versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, versículo 6. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e o transportando para fora, o sepultaram. Aleluia. Deus, ele odeia a mentira, porque a mentira é obra do diabo. Ananias e Safira eram dois crentes da igreja primitiva, possivelmente dois obreiros, um casal de obreiros da igreja primitiva. Ananias e Safira eram bens de vida. Eles tinham algumas propriedades, eles eram bem prosperados, e eles venderam uma das suas propriedades. Aleluia, e se combinaram os dois para dizer que vendeu só por tal valor, reduzindo aí pela metade, porque naquela época os crentes, eles depositavam o dízimo, aleluia, da igreja, aos apóstolos, para o mantimento da igreja. E naquela época, Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas eles se combinaram e mentiram, e levaram só a metade do valor da propriedade para entregar ao apóstolo Pedro, que era para o mantimento da igreja primitiva. Ananias e Safira se combinaram. O Espírito Santo revelou a Pedro: Ananias está vindo aí mentindo. Ananias está mentindo. Pedro já estava sabendo. Quando Ananias chegou e apresentou o valor da propriedade aos apóstolos, o apóstolo Pedro disse: Ananias, por que deixaste Satanás encher o teu coração com essa maldade? Tu está mentindo. Aleluia, tu está usando de engano. Tu estás mentindo.
porque o valor é outro, não é este. Aleluia. Irmão, aleluia. Deus, ele abomina, Deus odeia a mentira. Quantos que hoje usa de mentira? Quantos que hoje usa de engano com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com a palavra de Deus? E a Bíblia fala que Ananias, aleluia, ele mentiu. E Pedro repreendeu Ananias. E Ananias caiu morto. Os jovens da igreja primitiva cobriram o corpo de Ananias com os lençóis, tiraram para fora e o levaram para sepultar. Sepultaram o corpo de Ananias. Ananias morreu. A morte de Ananias não foi adultério, não foi fornicação, não foi prostituição, não foi as coisas perecíveis dessa vida, não. A morte de Ananias foi a mentira. Ele mentiu. Ele mentiu para o apóstolo Pedro. Ele mentiu para o Espírito Santo. Ele mentiu para Deus. E ele foi morto. Perdeu a vida por causa da mentira. E da mesma forma aconteceu com sua mulher Safira. A Bíblia diz, Atos 5, versículo 7. Passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Atos 5, versículo 8. E disse-lhe Pedro, diz-me, vendeste portanto aquela propriedade? E ela disse sim, portanto, porque ela havia se combinado com o marido. Atos 5, versículo 9. Então Pedro lhe disse, por que entre vós combinaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também a ti levarão a ti. Atos 5, versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-a morta e a sepultaram junto de seu marido. Atos 5, versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. Está vendo? Deus a mentira. Deus odeia a mentira. Deus aborrece a mentira. Deus abomina a mentira. Então presta atenção que não tinha temor da igreja. A igreja passou a ter temor depois da morte de Ananias e Safira. Depois que Ananias e Safira morreram, a igreja passou a ter temor de Deus. Antes não tinha temor, não. Estava faltando temor. Mas quando a igreja ouviu o que aconteceu, o que Pedro falou, o que passou com Ananias e Safira, os crentes da igreja passaram a ter temor de Deus. Aleluia. Está vendo? Deus odeia a mentira. Deus abomina a mentira. Deus aborrece a mentira. Ananias e Safira morreram. Morreram porque mentiu. Morreu porque usou de engano. É o que vem ocorrendo hoje na igreja e no mundo. Vê o que vem ocorrendo hoje. Vê o que vem acontecendo hoje. Quantas coisas terríveis acontecendo. Quantas tragédias terríveis acontecendo. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da mentira. Por causa do engano. Estão mentindo para o próprio Deus. Estão usando de engano com as coisas de Deus. E de Deus não se zombam.
E Deus não pode se enganar. Deus é Deus. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Aí estão os crentes se arrebentando, se atropelando, morrendo. Por quê? Porque são mentirosos. Porque usam de engano. Louva a Deus só de lábio e aparência, mas o coração está longe, disse Jesus. Mateus 15, versículo 8. Este povo me honra só de lábio e aparência, mas o coração está longe de mim. É um povo mentiroso, um povo enganador. Louva a Deus só de lábio, louva a Deus só de aparência. Estão usando de engano, estão mentindo e estão morrendo, estão perecendo. Veja a situação que está o mundo, veja a situação que está as igrejas, que coisas terríveis, tantos problemas, tantos escândalos, tantas coisas terríveis. Por quê? Por causa da mentira, por causa do engano, por causa da falsidade, por causa da traição. Deus ele odeia, Deus ele abomina, Deus ele aborrece a mentira. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Em Apocalipse diz que os mentirosos ficarão fora do reino de Deus. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus ele odeia a mentira. Deus ele aborrece a mentira. Deus ele ama as almas. Deus ele ama a alma do homem. Deus ele ama a alma da mulher. Mas Deus abomina, mas Deus aborrece, mas Deus odeia o pecado, a mentira. Apocalipse 21, versículo 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus abomina, Deus odeia, Deus aborrece a mentira. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, renuncie a mentira, renuncie o engano, renuncie o erro, renuncie o pecado. Entrega a tua vida para Deus, entrega a tua vida para Jesus, confesse Jesus, aceite Jesus como Salvador da tua vida, como Salvador da tua alma, e Jesus vai te perdoar, e Jesus vai te libertar, e Jesus vai te transformar, e Jesus vai te salvar e te dar a vitória. Você precisa de Jesus, você necessita de Jesus, nós precisamos de Jesus, nós necessitamos de Jesus. O homem sem Jesus, ele está perdido. A mulher sem Jesus, ela está perdida. O homem precisa de Jesus. Foi Jesus que veio ao mundo. Foi Jesus que venceu este mundo. Foi Jesus que sofreu, que padeceu neste mundo.
Foi Jesus que foi crucificado, que foi morto, que ressuscitou. Recebeu todo o poder no céu e na terra. Foi Jesus que venceu o diabo, venceu Satanás, venceu os demônios. Foi Jesus que venceu o mundo, o pecado, o inferno e a morte. O homem sem Jesus, ele está perdido. A mulher sem Jesus, ela está perdida. O homem precisa de Jesus. A mulher precisa de Jesus. Aceite Jesus, meu irmão. Confesse Jesus, meu irmão. Aceite Jesus, minha irmã. Confesse Jesus, minha irmã, como Salvador da tua vida, como Salvador da tua alma. Porque se você permanecer na mentira, se você permanecer na idolatria, se você permanecer no erro, se você permanecer no pecado, se você permanecer no mundanismo, se você permanecer usando de mentira e de engano, você vai se perder. Um dia você vai ter que comparecer perante o trono branco. Um dia você vai ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Então você precisa, então você necessita aceitar o plano de Deus na tua vida, meu irmão. Aceitar o plano de Deus na tua vida, minha irmã. Jesus te ama. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer salvar a tua alma. Que Deus o abençoe. Terceira coisa que Deus odeia: os que derramam sangue inocente. Deus odeia. Deus abomina. Deus aborrece os que derramam sangue inocente. O que quer dizer derramar sangue inocente? Homicídio. Os que praticam homicídio derramou sangue inocente, tirou a vida de uma pessoa, a imagem e a semelhança de Deus. Deus odeia, Deus aborrece, Deus abomina os que derramam sangue inocente. Caim derramou sangue do seu próprio irmão Abel, com inveja, porque Deus rejeitou a sua oferta e recebeu a oferta de Abel, porque Abel, a sua oferta era melhor, o seu sacrifício era melhor. Então Caim, o diabo entrou nele, o demônio do homicídio entrou no coração de Caim, e Caim, com inveja do seu irmão Abel, derramou seu próprio sangue, matou seu próprio irmão. Presta atenção, a Bíblia diz, aleluia, Gênesis 4, versículo 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão. Caim era atrevido. Caim respondeu com malcriação para Deus. Veja o que disse Caim: sou eu porventura guarda do meu irmão para saber dele? Eu não sei dele, eu não sou guarda dele. Caim era rebelde, Caim era endemoniado, estava endemoniado com o demônio do homicídio. O demônio do homicídio estava no coração de Caim. Ele matou seu próprio irmão, derramou o sangue do seu próprio irmão. Gênesis 4, versículo 10. E disse Deus:
que fizeste a voz do sangue do teu irmão que clama a mim desde a terra. Está vendo? Aleluia. Gênesis 4, versículo 11. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha o que faz Deus, olha o que disse Deus, olha o que diz a Bíblia, olha o que diz as Escrituras. Gênesis 4, versículo 11. Olha o que disse o Senhor. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Meu Deus do céu, que coisa! Veja, meus irmãos, como Deus odeia os que derramam sangue inocente, os que praticam homicídio, os que derramam sangue do seu irmão. Deus abomina, Deus odeia, Deus amaldiçoou o próprio Caim. Gênesis 4, 11. E agora, maldito és tu. Presta atenção, a palavra de Deus. Gênesis 4, versículo 11. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Está vendo? O homicídio, Deus abomina, Deus odeia. A Bíblia diz, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha que coisa terrível. Agora examina a tua vida, meu irmão. Agora examine a tua vida, minha irmã. Você precisa ou não precisa de arrependimento? Você precisa ou não precisa de conversão? Você precisa ou não precisa de se humilhar para Deus? Você precisa ou não precisa da salvação da tua alma? Então entrega a tua vida para Jesus, e Jesus vai perdoar todos os teus pecados que você praticou. E Jesus vai perdoar todos os pecados que você cometeu. E você passa a ser uma alma salva. Jesus te ama. Se arrependa agora. Se converta agora. Você que está praticando estas abominações que Deus colocou na minha boca, a palavra que eu estou pregando, você que praticou o homicídio, você que praticou o adultério, você que está na mentira, você que está na prostituição, você que está no erro, no pecado, no engano, você necessita de Deus. Você precisa de Deus, porque senão tu vai perecer no juízo final. Então aceite Jesus hoje. Você que está no pecado do homossexualismo, você que está no pecado da mulher lesbianismo, você que está usando de mentira e de engano, você que está cometendo o erro e a maldade do pecado da prostituição, aceite Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Aceite Jesus hoje, porque amanhã pode ser tarde. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus quer salvar a tua alma. Aleluia.
O Senhor Jesus é bom e maravilhoso. Ele está falando com os moradores da terra. Você está ouvindo o anúncio da palavra. Uma mensagem sã pregada, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem mentira, sem reteté, e sem mentira e sem engano. Você está ouvindo a palavra de Deus para salvar a tua alma, minha irmã. Você que está no erro, na mentira, no engano, para salvar a tua alma, meu irmão. Você que está no erro, na mentira, no engano, Deus está usando de misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus está dando tempo para você mudar de vida, minha irmã. Deus está dando tempo para você mudar de vida, meu irmão. E se tu não mudar de vida, tu vai perecer como pereceu o povo rebelde do tempo de Noé. E se tu não mudar de vida, tu vai perecer como pereceu o povo prostituto dos tempos de Sodoma e Gomorra. Jesus te ama. Jesus veio ao mundo para resgatar e salvar as almas perdidas. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para salvar as almas que o diabo está oprimindo, que o diabo está enganando, que o diabo está seduzindo. Aleluia! Veja como está o mundo. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 5, versículo 19, o mundo já é do maligno. Aí está o mundo. Veja o mundo como está. Veja o pecado como está. Veja como está a imoralidade, o levialismo, o homossexualismo, o tráfico, o crime, a droga, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a macumbaria. Veja como está o mundo. As pessoas vivendo tudo artificial, tudo pintado, tudo cheio de maquiagem, tudo cheio de tatuagem. Veja como está o mundo. Veja como estão as pessoas. Veja o que o diabo está fazendo. Veja o que Satanás está fazendo. Aí está o pecado. Aí está o divórcio. As pessoas se separando, se divorciando. O pai para um lado, a mãe para o outro, os filhos para o outro. Veja o que o diabo está fazendo, destruindo os lares, destruindo as famílias. Aleluia! 1 João 5, versículo 19. O mundo já é do maligno. Então você precisa aceitar Jesus, minha irmã. Você precisa aceitar Jesus, meu irmão. Jesus, ele te perdoa. Jesus, ele te liberta. Jesus, ele te transforma. Jesus, ele te dá vida. Jesus, ele te salva. Jesus, ele te dá vitória. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Que Deus o abençoe. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos fazer agora uma palavra de oração. Aleluia. Vamos fazer uma palavra de oração. Ore conosco agora. Ore juntamente com o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai que está no céu. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai,
Senhor, te dou graça. Senhor, te agradeço pela tua palavra. Te agradeço, meu Deus, pelos grandes livramentos. Senhor, oro neste momento e apresento estas vidas, te apresento estas almas, eu te apresento este homem, eu te apresento esta mulher, eu te apresento este pai de família, eu te apresento esta mãe de família, eu te apresento esta jovem, eu te apresento este jovem. Senhor, tenha misericórdia das almas. Faça o teu sangue nessas almas, ela ouvir a tua palavra, ó Deus santo e poderoso. Lança por terra, meu Pai, este demônio que está lutando contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão. Ó Senhor, vai agindo, ó Senhor, vai operando, ó Senhor, vai abençoando, ó Senhor, vai dando vitória, vai dando vitória, vai dando vitória, vai libertando, vai salvando. Repreenda este demônio do homossexualismo, da mulher lesbianismo, esse demônio do divórcio, da idolatria, da arrogância, da soberba, do orgulho, da vanglória, das coisas que não te agrada. Lança por terra este demônio, ó Deus, liberta, ó Deus, transforma, ó Deus, salva, meu Deus, salva estas vidas, salva estas almas, meu Deus, salva. Vai salvando, Senhor, vai salvando, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora as obras do diabo, as obras de Satanás, as obras do inferno. Eu repreendo o espírito do engano, o espírito da maldade. Caia por terra agora, saia da vida deste homem, saia da vida desta mulher. Ó Senhor, cobre com teu sangue estas almas, repreenda as enfermidades, repreenda a doença, repreenda o derrame, repreenda a paralisia, repreenda a cegueira, repreenda a hemorragia, repreenda o cisto, repreenda os nódulos, repreenda o câncer, repreenda a diabetes, repreenda a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria. Vai queimando, Jesus, vai queimando, queima toda obra do diabo. Saia, Satanás, desta vida, saia, Satanás, deste corpo, saia, diabo, deste lar, saia, diabo, desta casa, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher, pelo poder do nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Oh, meu Deus, obrigado pelos grandes livramentos, pelas grandes vitórias. Abençoe estas vidas, abençoe estas pessoas que vão te confessar, que vão te aceitar como Salvador da sua vida. Amém e amém, Jesus. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, vamos fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer a oração de confissão. Você vai confessar, você vai aceitar Jesus como teu Salvador. Você vai repetir as palavras que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, e Deus vai te honrar e vai te abençoar. Fale comigo, bem alegre e bem contente, irmãos presentes e irmãos ouvintes. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou te confessando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna. Senhor Jesus, perdoa agora os meus pecados, me liberta, me transforma, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com colírio
do Espírito Santo de Deus, para meus olhos não olhar, não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, os meus caminhos, a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me livrar, para me guardar e para me salvar e me dar vida eterna no Senhor. Amém e amém. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes e ouvintes, desde já todos estão convidados para fazer uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal Deus e Amor, em qualquer lugar do mundo. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na Rua Alexandre Amorim, 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. A nossa sede central das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizada na rua 44A, número 74, bairro Cidade Nova, no Amazonino Mendes, em Mutirão, no Mutirão Amazonino Mendes. Temos culto todos os dias, às 19 horas, sexta-feira, ao meio-dia. A entrada é livre. Jesus garante a tua vitória. Venham todos, a entrada é livre. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, Pastor Raimundo Nonato. Fiquem todos na doce paz do nosso amado e querido Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, Deus abençoe.